Vamos ver em outras culturas também. Vamos ver brasileiros, por exemplo, gostam de comer aí uma galinha, um molho pardo, né, feita com sangue mesmo, de animal. Então existem várias pessoas que, talvez por falta de conhecimento, de ensino, e muitas porque não estão nem aí para o que a Bíblia ensina, né? Assim como a alimentação. Existem os animais limpos e os impuros, mas os homens não estão nem aí para o que ensina a palavra de Deus. Então come porco, come peixe sem escama que se alimenta de coisa morta, come aí peba, tatu, que come defunto, eles estão comendo, e vai por aí afora. Então os homens não têm se preocupado com a saúde, com a alimentação, e não estão preocupados com o que Deus ensinou, não estão nem aí para a Bíblia, comem tudo que vem. Diz, não, eu agradeço a Deus que estou comendo e como tudo quanto é porcaria. E estão cada dia mais doentes, cada dia mais sofrendo, porque não aprendem as coisas de Deus, desprezam as coisas de Deus, os ensinamentos de Deus. Tópico 3, a bênção divina. Reconstruir a sociedade humana era tarefa nada fácil. Noé e sua família teriam de recomeçar um processo civilizatório que, por causa da grande inundação, perdera quase 2000 anos de invenções, descobertas e avanços tecnológicos. Nessa empreitada, o patriarca e seus filhos necessitariam da plenitude da bênção divina. Bem-aventurando-os, ordena-lhes o Senhor. Mas vós frutificai, multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. Gênesis 9, 7. Não demoraria muito, conforme veremos nas próximas lições, que o homem voltasse a progredir e a ocupar os mais remotos continentes. Então Noé e sua família agora teriam que novamente povoar a terra. Então encher a terra novamente de gente. Por quê? Nesses 2256 anos aproximadamente, desde Adão até Noé, a terra foi povoada, é claro, algumas partes, nem todas as partes, mas agora morreram todos. Então Noé tem que novamente povoar a terra com seus descendentes. E é o que acontece ainda hoje. Todos nós viemos de Adão. Agora, por quê? Porque Noé e sua família veio de Adão. Agora todos nós viemos da família de Noé. Olha só que coisa interessante. Nós conhecemos que somos, então, vindos de Adão, mas todos nós temos que reconhecer que nós somos da família de Noé. E espiritualmente, todos nós vamos ter que reconhecer que nós viemos da família de Abraão. Por quê? A Bíblia afirma isso. Nós temos que ter o mesmo tipo de fé de Abraão. Então Abraão é pai de todos por causa da sua fé. O tipo de fé de Abraão, então ele se torna pai de todos aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador, que são assim o quê? Um tipo de fé que agrada a Deus. Nesse sentido aí. Não descendentes de sangue. Então, apesar de todos os homens terem morrido, a família de Noé, ela sabia trabalhar, né? Vamos ver que eles trabalharam para construir a arca, eram inteligentes, e novamente então o homem começou a progredir, novamente fazer todos os utensílios que precisava, foram produzindo de acordo com a necessidade que tinham. E nós chegamos aí nos nossos dias aí com essa alta tecnologia que nós temos, devido a essa inteligência que Deus nos deu para irmos descobrindo as coisas, fazendo as coisas de acordo com a nossa necessidade. Pena que o homem tenha usado essa inteligência para o mal mais do que para o bem. Lembrando aqui, no tópico 2 ainda aqui, em Atos dos Apóstolos, né, quando foi escrita a carta para ser dirigida a todas as igrejas, foi dito então, foi decidido em convenção, a primeira convenção da igreja, então ali foi decidido que todos deveriam ser avisados que não se pode comer sangue. Parte 2, o arco de Deus. Nessa parte nós temos aí o tópico 1, um novo pacto com a humanidade. E no tópico 2, o sinal do pacto noético. Então vemos aí o arco de Deus. Antes do dilúvio não havia chuva. Um vapor regava a terra. A partir de agora, porém, haveria de cair regularmente sobre a terra como sinal da bênção divina. Mateus 5,45.
A pergunta, todavia, era inevitável. E se viesse outro dilúvio? Então agora, toda vez que chovia, o que acontecia? A família de Noé ficava apavorada. Lá vem outro dilúvio. Então Deus agora vai fazer o quê? Um pacto com Noé e vai prometer que não vai mais destruir a terra com dilúvio. Agora, existe aqui uma afirmativa do comentarista que eu discordo e que muita gente concorda. Então, existe aí uma controvérsia muito grande dentro desse tema aí de havia chuva ou não na época de Noé. Então, a minha opinião é que havia chuva. Eu não acredito que a Terra passou mais de 2000 anos sem chuva. Não acredito. Para mim, então, o vapor que está escrito lá em Gênesis capítulo 2, versículo 5, lá é a criação da terra. Veja bem, antes do pecado. Então o vapor subia da terra para dar vida mansa para Adão. Então Adão não precisava se esforçar do suor do rosto, tirar o alimento, nada disso. Ele não estava em pecado. Mas assim que o homem peca, ele é expulso do jardim do Éden. Então a partir daí, eu creio que o vapor acabou, porque Deus disse claramente, do seu suor você vai ter que tirar agora o seu alimento. E o que Deus diz lá? Ele diz, olha, a terra não produzirá mais como produzia. Olha o que está escrito em Gênesis aí 4:12. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e vagabundo serás na terra. Olha o que Deus está dizendo. Quando lavrar a terra, ela não vai mais te dar a sua força. Que força era essa que a terra dava para Adão? Era o vapor que subia e ajudava, não precisava eles cuidarem da terra. Agora não, acabou o vapor. Agora acabou a ajuda, agora começa o quê? As estações, as 4 estações acontecerem normalmente. Porque na época de Noé já tinha 2.256 anos aproximadamente, depois de Adão. Nós não podemos acreditar que até Noé não chovia na época de Noé. Nós não podemos acreditar que a Terra passou em 2.256 anos aí sem chuva. Então, eu creio dessa maneira. Muita gente crê de outra maneira. Mas eu acredito assim. Que a chuva começou lá já na época do Caim ali. Já começou a chover sobre a terra e o vapor acabou. Então, tópico 1, um novo pacto com a humanidade. Visando acalmar-lhes o espírito, promete-lhes o Senhor: o mundo não voltará a ser destruído por uma nova inundação. Sem essa promessa, a descendência de Noé teria desperdiçado seus esforços na construção de arcas, torres e barragens. Em sua misericórdia, o Senhor promete: e eu convosco estabeleço o meu concerto, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. Gênesis 9:11. Então Deus agora vai fazer uma aliança. É uma nova aliança agora que Deus está fazendo com Noé e toda a sua descendência. Então nessa aliança, Deus está dizendo que a partir dali a terra não seria mais destruída por dilúvio, por águas, chuvas e água da terra também. Então é isso que Deus estava dizendo, começando uma nova etapa com o homem. Agora veja bem que o homem teria que ser obediente a Deus. O homem teria que governar a terra, teria que multiplicar-se. Então o homem não poderia viver em pecado. Era uma aliança que estava fazendo. E a aliança exige alguma coisa das duas partes. Então o homem seria obediente a Deus e Deus também prometeu que não mandaria nenhum dilúvio sobre a terra. Então daí para frente não precisava o homem inventar igual foi inventado depois de construir uma torre, vamos subir lá em cima no céu, que se chover nós estamos protegidos, não adianta, pode chover à vontade, nós não vamos morrer mais afogados. Isso era um desafio a Deus. Então nós vamos ver isso na época do Nimrod, que além de ser um construtor de cidades, também é o que? Um grande caçador. Então o homem não precisava temer um novo dilúvio, pois Deus não mandaria um novo dilúvio. Nós sabemos que a terra vai ser destruída pelo fogo, é o que está escrito na palavra de Deus.
Tópico 2, o sinal do pacto noético. A fim de que a humanidade se lembrasse da misericórdia de Deus, após cada chuva, o Senhor torna-lhes bem visível o seu pacto. O meu arco tenho posto na nuvem. Este será por sinal do concerto entre mim e a terra. E acontecerá que, quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Gênesis 9, 13 e 14. O arco de Deus seria um fenômeno tão novo como a chuva regular. Vendo-o a cada chuvarada, os descendentes de Noé poderiam repousar nos cuidados divinos. Então Deus mostra ao homem um sinal que vai identificar, que vai fazer lembrar-lhes da aliança com Deus. Então esse sinal é um arco que aparece no céu. Nós chamamos aí de arco-íris. Esse íris não tem na palavra de Deus. Aí é o arco da aliança de Deus com Noé e os homens. Não tem nada a ver com arco-íris. Esse íris aí tem até uma conotação aí de idolatria. Então esse íris aí vem muitas vezes lembrando de deuses que existiam aí quando os homens colocaram esse nome de arco-íris. Olha, esse nome arco-íris, seu nome provém da mitologia grega, onde Íris era uma deusa que exercia a função de arauto divino. Em sua tarefa de mensageira, a deusa deixava um rastro multicolorido ao atravessar os céus. Também na cultura iorubá, o arco-íris é representado como mensageiro divino aos seres humanos na figura do orixá Oxumaré. Então veja só que não tem nada a ver aí falar arco-íris. Esse arco aí era o arco de Deus. Então aquilo que nós vemos, né, quando chove, ou à beira de uma cachoeira, o sol bate ali, é revelado para nós aquelas várias cores, né, porque a água bate ali, porque o sol incide, então sobre o vapor, sobre a água, nós enxergamos aquelas cores. Nós, na verdade, não enxergamos todas as cores. E não é sempre que a gente vê um arco-íris também. E naquela época, então, parece que o arco-íris era destacado por Deus. Deus mostrou assim, bem visível mesmo para Noé. E sempre que chovia, aparecia ali, todos olhavam e viam, era bem distinto para que eles se lembrassem da aliança com Deus e ficassem tranquilos, não ficassem desesperados esperando aí uma chuvarada que iria destruir novamente a terra e matar todos.